Hoje o portal Memórias da Cultura e do Esporte de Brasília será invadido pelo canto lírico da soprana Janete Dornelas. Janete, muito obrigado pela sua presença e vamos começar pelo começo. Queria que você contasse um pouco a sua trajetória, como é que você chegou em Brasília. Eu sei que você é de uma família de músicos, né? Mineirinha de Leopoldina, Leopoldina. né? E aí como é que foi, como você chegou em Brasília e seus primeiros passos aí na cena cultural da cidade, para a gente começar o nosso bate-papo? Como a gente sempre brinca em Brasília, né? Quem chegou aqui na década de 70 ou era filha de bancário ou era filha de militar, né? Eu era filha de bancário, meu pai era do Banco do Brasil, foi transferido para Brasília. Foi um choque, né? Acostumado àquela cidade do interior, a serestas e serenatas e grupos cantando. Minha mãe é violinista, pianista, toca acordeon, minha mãe toca tudo. Mas chegamos em Brasília e aqui eu fui me situando, né? Moramos na Asa Norte e ali eu comecei a conhecer pessoas que mexiam com música também, isso na adolescência. Não sei se você sabe, meu irmão era vocalista da Plebe Rude, andava com aqueles punks, né? E eu já andava com o pessoal mais da música popular, o pessoal meio riponga, como a gente chamava naquela época. Aí conheci uma menina chamada Isabela, começamos a tocar violão e cantar nos barzinhos, né? E nos shows pela cidade. E aí fui. Um dia eu fui fazer uma entrevista na Rede Globo, para aquele DFTV. Estávamos eu, Renato Russo, o Glaucio, uma galera, o Paraná, que era guitarrista da banda do Renato. E aí eu sentada do lado do Renato, e o Glaucio aqui, o Renato aqui, eu fazendo segunda voz de uma música do Liga Tripa. O Renato vira para mim e fala: "Poxa, Janete, você tem uma voz tão legal, faz segunda voz tão bem, você podia entrar para minha banda." Eu era irmã do Jander, do vocalista da Plebe Rude. Eu vi aqueles caras ali com aquelas roupas rasgadas, aqueles alfinetes, uns coturnos. Falei, o que eu vou entrar pra banda do Renato? Tá doido. E foi assim que eu não entrei pra Plebe Rude, pra Legião Urbana. Legião Urbana. Mas aí o Glaucio, não sei se você chegou a conhecer, tinha uma banda chamada Terra Azul. Eu não conhecia o Glaucio falou a mesma coisa. Janete, você canta tão bem, você podia ir pra minha banda, fazer um backing vocals lá, fazer uma segunda voz. E aí o Glaucio, me identifiquei mais com o Glaucio, né? Ripongo também, igual eu, aquelas roupas da Torre, lembra? Aquelas roupas manchadas que a gente comprava na Torre. E aí o Glaucio foi me buscar em casa e eu entrei pro Terra Azul. E através do Terra Azul eu conheci a Dodora Salomão e o Flavinho, que são os donos da Academia BSB Musical. E o André, que era o baixista, eles frequentavam a escola de música, eles faziam escola de música. Eu fui parar na escola de música. E numa dessas idas na escola de música tinha um cartaz. Audição para o coro da ópera Porgy and Bess. E eu falei, cara, que legal, olha, um coro de ópera, acho que eu vou entrar nesse negócio aí, né? Nem sabia o que era ópera, rapaz, nossa. Aí lá fui eu para a audição do coro da ópera. Quando eu chego na fila do coro da ópera, tá lá Cássia Eller, Zélia Duncan, que na época era Zélia Cristina, lembra disso? Zélia Cristina. Zélia Cristina, Marcelo Sabac, Vanja Santos, que era uma grande cantora da cidade também. Eu falei, cara, gente, eu conhecia aquela galera, né? Já tinha visto a Cássia cantar, achava ela maravilhosa. Aí fui fazer a audição para o coro da ópera. Quem disse que eu passei? Cantei qualquer coisa, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Aí fui reprovada. Rapaz, eu fiquei arrasada. Mas no outro dia tinha outra audição para quem passou na primeira audição. Eu não me fiz rogada, lá fui eu. Para quem não tinha passado. Para quem tinha passado. Para quem tinha passado. Eles iam fazer uma segunda peneirada. Eu falei, não, eu vou lá, eu tenho que entrar nessa ópera. Fui lá, fiz a audição de novo, pedi, por favor, me deixe fazer a audição, me deixe fazer. Deixaram eu fazer a audição de novo. E eu fui reprovada. Mas não é porque eu cantava mal, eu era fraquinha. Mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Aí fiquei arrasada. Mas você sabe, você me conhece, amor. No dia do primeiro ensaio, estou eu lá na porta, lá na escola de música. Tá a dona Asta Rose? Lembra da Asta Rose? Lembro da Asta Rose. Asta Rose, para quem não sabe, aí quem está nos ouvindo, a Asta Rose foi a grande dama da ópera de Brasília. Da música erudita. Da música erudita. Foi durante muitos anos secretária da orquestra. Ela trabalhou na orquestra, trabalhou no teatro, foi diretora do teatro e foi a fundadora, junto com a jornalista, gente, a Weiner, Sofia Weiner. Sofia Weiner. Foi a fundadora da Associação Ópera Brasília, que durante décadas
fez produções de ópera, apoiou produções do Teatro Nacional, mandou gente para estudar fora. Ela foi presidente dos Companheiros das Américas. A Asta era uma figura incrível. É uma entidade da música. E era uma senhora muito elegante, né? Aquele cabelo louro. Parecia uma estátua, né? A estátua no bom sentido, né? Assim, muitos anos de Europa, né? Então ela tinha aquele jeito, uma escultura, com aquele cabelo que ninguém sabia como é que ela fazia aquele cabelo dela. E aí eu chego lá, tá ela muito elegante na porta, muito séria, eu nem conhecia ela direito. Falei, dona Asta, por favor, posso assistir o ensaio? Aí ela, Janete, pode assistir, só assistir. Resumo da ópera, claro que eu não só assisti, né? Fiquei lá sentadinha, cantando junto, até me enfiarem naquele negócio. E aí o que eu fazia? Sentava do lado da Cássia, né? Cássia muito tímida, aí ficava ali, eu... olhando, ela olhando, até que um dia a gente começou a conversar. E eu falei, vamos lá para casa, eu tenho um piano na minha casa. Ela, você tem um piano? Eu falei, tenho um piano, minha mãe toca piano, vamos lá para casa tocar piano. E aí ela foi, e não saiu mais. Isso foram meses, Moa, meses. E foi assim que eu conheci a ópera. A gente participou do Porgy and Bess, depois participamos de uma opereta chamada My Fair Lady. E aí eu me aproximei da Asta Rose e comecei a trabalhar na Associação Ópera Brasília. Eu sempre tive uma visão da música além do canto. Eu tive essa pegada de produtora, sabe? Eu sempre achei importante estar envolvida em todos os processos. Eu acho que faz parte. Mas aí, então você começou, esse primeiro contato foi na escola de música, né? Na escola de música. Só que depois você fez a UNB, você se formou foi em Regê? Não, foi em Canto Lírico, né? Por que eu fiz o UNB? Da escola de música para a UNB, como é que foi essa trajetória? Então, aí entra a Cássia de novo. Porque imagina, você, jovenzinha, inexperiente, com uma vozinha... Eu tinha uma vozinha bonitinha, eu cantava bonitinho, mas eu era ruim, eu cantava mal. E a Cássia não, cara, a Cássia cantava bem. A Cássia nasceu pronta. Não é folclore, gente, não é mentira, não é história. A Cássia, com 22 anos, eu tinha 20, ela tinha 22, 23, ela era perfeita. Ela tinha uma voz perfeita, ela cantava o que ela queria, ela fazia o que ela queria com a voz. E eu ali do lado assim, né? Como todo mundo, a gente ouvia a Cássia, você lembra disso? Sim, você até bom demais. A gente ouvia a Cássia e ficava em êxtase, a Cássia era uma coisa de outro mundo. E aí eu falei, nossa, mas eu preciso cantar igual essa menina, eu preciso aprender a cantar, o que eu faço? E naquela época, o canto popular, ainda no Brasil, não tinha uma escola de canto, como hoje já tem, né? Hoje, se você quiser estudar canto, você pode escolher, eu quero estudar canto popular, eu quero estudar canto erudito, canto lírico, né, que a gente chama. Mas naquela época, a única escola formal era a do canto lírico. Aí eu falei, só me resta estudar canto lírico. E aí, o único jeito, eu comecei a ter umas aulas na escola de música com o professor Carlos Belbem, um argentino, que hoje mora na França, ou na Bélgica, não me lembro. E dali que eu fiz o vestibular para o bacharelado em canto. E entrei na UNB. E quando você entra numa universidade, meio que você se foca e se dedica mais àquilo, né? Você tem que fazer disciplinas várias, né? Estudei com Borromil Med, nosso mestre da teoria, do solfejo, do ritmo. Estudei com grandes nomes lá na UNB e fiquei focada no canto lírico. De repente eu me descobri, sabe? Eu amava o popular, mas eu amava mais o lírico. Bom, e daí, quer dizer, da escola de música, UNB, aí você entra efetivamente no mundo da ópera, no Teatro Nacional, né? Você começou na orquestra, como é que foi essa... E aí queria que você emendasse para falar que aí você se destaca, né? Você canta no Municipal, você fez Macbeth, né? Macbeth, fiz várias óperas. Você começou aqui e aí você ganhou uma projeção e começou e participou de grandes espetáculos nos grandes centros brasileiros. Eu tive muita sorte, eu fui muito privilegiada na minha carreira. Mas até chegar no Municipal, aconteceram algumas coisas curiosas. Por exemplo, quando eu estudava na UNB,
O Santoro, ainda vivo, estava escrevendo a ópera Cláudio Alma. Santoro. Cláudio Santoro, maestro Cláudio Santoro, compositor amazonense, morava em Brasília, fundou o departamento de música do UNB, e ele estava Dá escrevendo... o nome ao teatro. Dá nome ao Teatro Nacional. Ele estava escrevendo a ópera Alma, foi a primeira e única ópera dele. E ele queria fazer uma leitura com a orquestra. E aí ele perguntou para o meu professor, Zwinglio Faustini, se ele teria uma aluna em condições de cantar com a orquestra aquela peça. Eu nunca tinha cantado com a orquestra. E eu ainda era uma estudante, eu ainda tinha muita coisa para resolver tecnicamente. Aí meu professor indicou uma colega, e essa colega, quando começou a estudar, falou, não, isso aqui é muito difícil, não quero, não tenho tempo, não vou, não, né? E aí eu falei, não, me chama. Essa Janete era Não, nada. eu sou impossível. Não, no My Fair Lady, eu ia a todos os ensaios de solista. Todos. Aí estavam lá ensaiando, de repente aparecia assim, entra a florista. Aí eles olhavam assim, ixi, quem vai fazer a florista? Eu, Vai, Janete. me chama, estou aqui. Ela era a única do coro que estava ali assistindo os ensaios. Eu sei que eu fiz todos os papéis. Eu fiz a florista, eu fiz a empregada da casa da mulher lá, eu fiz tudo que podia fazer. E na ópera Alma, eu me ofereci. Menino, o trem era difícil, Moa, mas era tão difícil. Mas eu fui. Aí eu fui na casa do Santoro, a Gisele estava lá, ele passou comigo. Lá fui eu. Nunca tinha subido no palco da Vila Lobos para cantar com uma orquestra. Nunca tinha cantado com uma orquestra como solista. Subo eu para cantar a ópera Alma do Santoro. Ler. Não tinha público, era só orquestra. Menino, não vou dizer que foi um desastre, porque eu estudei bastante, mas eu tremia igual vara verde. Então essa foi a minha primeira história com a orquestra. Aí, em 85, o maestro Silvio Barbato voltava de Milão, dos estudos dele em Milão, aquela coisa linda. Menino, quando ele entrou, aí ele foi fazer um concerto. Cabelos esvoaçantes. E sempre o echarpe. Assim, o Carlos Gomes, né? Um terno italiano, cheirosíssimo. Eu não conhecia ele. Ele voltou da Itália e foi reger um concerto de coros de ópera no Teatro Nacional. E eu fui contratada. Éramos um coro muito grande. E aí veio ele e o Larry Fountain, pianista do Municipal do Rio. Quando o Silvio entra na sala, Moa, a mulherada fez assim... Era lindo! Mas ele era lindo! Mas era metido. Metido. E aí começa a minha história com o Silvio Barbato. Uma história que durou décadas. Quando o Silvio me conheceu, a gente começou a se conhecer e tal, eu fui trabalhar com a orquestra. Eu já estava trabalhando com o Santoro. Eu trabalhei na orquestra como divulgadora da orquestra. A orquestra não tinha público naquela época. O público era muito pequeno. Então eles me contrataram porque eu fazia divulgação para a Associação Ópera, para fazer a divulgação da orquestra, para tentar melhorar o público da orquestra. Quando o Santoro morre, eu continuo com o Silvio, trabalhando com o Silvio. Aí eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos. Fui estudar com Franco Iglesias, na Califórnia, no Oregon, que foi professor do Plácido Domingo. O cara era fera demais. E aí, estudei lá, fiquei 9 meses cantando, e fiz uma audição para uma ópera Carmen, do Bizet, na Califórnia. E passei. Quando eu passo nessa ópera e volto dos Estados Unidos, meu nome começa a aparecer nacionalmente. As pessoas começam a prestar atenção em mim. E logo em seguida eu faço uma Carmen. Eu fiz a Carmen em fevereiro, na Califórnia, de 2000. E em abril faço aqui em Brasília a Carmen. Foi aí que os caminhos começaram a se abrir para mim nacionalmente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem 2 problemas em relação à arte em geral. E você deve saber, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. Você só faz sucesso no Brasil, no canto lírico ou na música clássica, vamos dizer clássica de um modo geral, se você estudar fora. Existe ainda esse colonialismo, né? Preconceito cultural, né? Que o que vem de fora esse tem qualidade. Esse complexo de vira-lata que a gente tem. Como diria o Nelson Rodrigues, um complexo de vira-lata. De vira-lata. Que teve no futebol, teve... e deve se manter ainda nesses segmentos mais eruditos Infelizmente e é assim. Infelizmente é assim. Na música popular isso não acontece. Menos, né? Mas na música lírica, na música clássica, isso acontece. Você só é respeitado, as pessoas só começam a prestar atenção em você se você faz um curso no exterior. Então, quando as pessoas vêm me procurar, quero cantar, quero fazer carreira, eu falo, olha,
tem esse problema, você tem que estudar fora. O segundo problema existe ainda no Brasil muitos nichos, muitas panelas. Por exemplo, São Paulo é como se fosse um outro mundo. Para você entrar no mercado em São Paulo, mesmo, não sabia disso, nossa, eles têm uma panela Sim, muito mas aí forte. você veio dos Estados Unidos e tal, e aí Comecei as a cantar. portas se abriram. E se abriram aonde? No Rio, que o Silvio regia no Rio também, então eu fiz audição para Lady Macbeth, do Macbeth do Verdi lá, passei, Tem ganhei uma o outra papel. ópera que você fez a personagem principal. Foi Idomeneu, do Idomeneu. Mozart. Fiz Eletra. Também fiz Fidélio, no Municipal do Rio. E em Belo Horizonte, eu comecei a conquistar um espaço bom também. Eu fiz audição em... Uma coisa que acontecia naquela época eram as audições, que hoje já não acontecem Não tem mais. mais. Não, hoje, basicamente, quando se faz audição nos teatros brasileiros, é mais uma audição para conhecer as pessoas. Não é para papéis específicos, é muito raro isso. E aí, ainda nesse terreno da ópera, depois desse sucesso todo, você começou a se dedicar à pesquisa da ópera, né? Você fez não sei se foi um site ou Tá. que você fez uma extensa pesquisa. Quando eu terminei o bacharelado, eu me dediquei a cantar por muitos anos. E aí, eu resolvi voltar para a música popular. E me interessei em começar a voltar a estudar, né? Depois de já ter cantado muito em Belo Horizonte, cantei em Belém, cantei em várias cidades do Brasil. Não tinha cantado ainda em São Paulo. Cantei Macbeth em São Paulo, no São Pedro. Mas não cantei no Municipal de São Paulo. Você nunca cantou no Cantei depois. Chegamos lá. Vamos chegar lá, porque aí é outra história. Eu sou a mulher das histórias, né? Eu tenho que escrever um livro das minhas histórias. Bom, é verdade. Tenho. Aí, o que aconteceu? Voltei para o popular. E aí resolvi gravar um CD de música popular. Você conhece o Farley Dersey? Sim. Por exemplo, Farley Dersey era meu amigo, é meu amigo, me acompanha até hoje ao piano em vários shows. E na época eu convidei ele para ser o produtor musical. Vou chegar na pesquisa aí. E o Farley foi muito curioso, porque eu escolhi só músicas de compositores brasileiros, músicas do Farley, músicas minhas, músicas do Mauricinho, não sei se você lembra do Mauricinho, que era parceiro do baterista do Esquema 6. Ai, gente, esqueci o nome. Eu sou péssima para nome, me perdoem meus amigos aí que estão assistindo. E aí o Farley, num dia eu gravando a voz, o Farley vira para mim e fala assim: Janete, tá muito bonito, tá muito lindo, mas tá muito lírico. Bota ar na voz, bota ar na voz. E eu virei para ele e falei assim: ô Farley, eu passei 15 anos da minha vida tirando o ar na voz. O ar da voz, agora você quer que eu bote ar na voz? Como assim? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu tive que reaprender a cantar popular. E aí me interessei pela pesquisa e fui atrás de fazer uma pesquisa com os cantores populares da cidade. Eu queria ver qual era a realidade deles. Eu tinha um projeto de pesquisa para isso. E comecei com uma pós-graduação, que tinha que fazer um TCC, eu fiz um TCC sobre isso, um projeto de pesquisa sobre isso. E aí, não sei por que cargas d'água, lá fui eu fazer o mestrado. Passei no mestrado em Goiânia. Primeiro eu tentei em Brasília, tentei 2 vezes aqui, fui reprovada, fiquei muito triste, muito chateada, porque reprovaram o meu projeto, nem me reprovaram na prova, reprovaram o meu projeto, que era sobre Asta Rose, e eu fiquei muito chateada com isso, eu senti que havia ali se eu era inexperiente ainda, havia uma falta de interesse em me ajudar a ser melhor, sabe? E uma falta de interesse talvez no meu projeto de pesquisa. Aí me falaram, faça em Goiânia, Goiânia é muito bom o mestrado, e realmente fiz um mestrado maravilhoso em Goiânia, e fui orientada pelo Ângelo Dias, que também é cantor, é maestro, uma pessoa que o nome já está dizendo, é um anjo. Te amo, Ângelo, porque é uma pressão muito grande, né? Um curso de pesquisa, uma pesquisa, é uma pressão absurda, e ele foi sempre muito carinhoso, muito cuidadoso. E nessa pesquisa, eu estudei a ansiedade do cantor lírico na performance. Por quê? Porque eu tenho síndrome do pânico. Há 25 anos, 26 anos que eu sou portadora de síndrome do pânico. E eu achei que era um assunto interessante para eu pesquisar. E realmente me ajudou muito a entender o que era o pânico, o que era a ansiedade. Pesquisei um autor espanhol que é especialista em ansiedade na performance de cantores e músicos eruditos, né? E foi uma pesquisa que me ajudou muito como pessoa, como artista.
E ajudou muitas pessoas. As pessoas até hoje me fazem feedbacks. Nossa, foi muito interessante ler sua pesquisa, que me ajudou muito. A ansiedade está em todos nós, né, Sim, amor? claro. A ansiedade é... Só que no artista, às vezes, ela pode se tornar... Ela interfere mais incisivamente Sim, no desempenho, né? exatamente. Na verdade, as pessoas me perguntavam, mas Janete, você tem medo do quê? Eu falo, gente, eu não tenho medo de nada. A síndrome do pânico não é medo de alguma coisa. Você não desenvolve o pânico porque você tem medo. Não é isso. Você é muito ansioso, você não controla essa ansiedade, você não trata essa ansiedade, o que é um perigo. Geralmente, meus alunos que começam a ter crise de ansiedade, eu falo logo, procure ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja natural, procure ajuda. Entenda por que você está tendo essas crises. Não deixe que essas crises cheguem ao ponto de virar pânico. O que acontece? Como é que acontece o pânico? Eu gosto de falar sobre isso porque hoje em dia não é mais tabu, tá? Mas já foi muito tabu. Eu levei 5 anos, Moa, para saber o que eu tinha. 5 anos doente, tendo crises, me internando em pronto-socorro, achando que eu estava morrendo, sem saber o que era. É muito sofrimento. Hoje a gente fala mais naturalmente sobre isso. A ansiedade, ela chega a um ponto que ela vira uma doença fisiológica, não é psicológica. É fisiológico, é como a diabetes, é como o coração, é como pressão alta. Mas aí, voltando, a partir da ansiedade, então, a pesquisa, você ampliou para uma pesquisa sobre ansiedade, mas também sobre a ópera, né? Não, sobre o cantor lírico. Sim, sobre o cantor lírico. Eu foquei no cantor lírico. Quando eu terminei o mestrado, eu resolvi ficar um tempo sem estudar, porque o estresse e a ansiedade e a pressão é muito grande. E um dia eu estava na minha casa com uma hóspede que era professora da UNB, isso já tinha acho que 2 anos que eu tinha terminado o mestrado, e ela me falou, Janete, abriram a inscrição para doutorado no Departamento de Artes Visuais da UNB. Eu falei, Ana, doutorado? Eu imaginava que era uma coisa muito longe, muito difícil, muito inalcançável. Ela falou, não, eu te ajudo, eu te mostro como fazer e tal. E aí eu resolvi fazer. E passei muito bem, fui bem colocada na minha... E fui fazer o doutorado. A minha pesquisa não era sobre a história da ópera. Minha pesquisa era sobre o ensino de artes cênicas para o cantor lírico, que é um problema que nós temos não só no Brasil, no mundo todo. Geralmente o cantor, ele se prepara só para cantar. Para cantar, não ele porque não a ópera ópera atuar. tem uma outra... Não é só cantar. Tem o cênico também, tem né? o Não cênico. É você chegar a sentar no banquinho, o violão e... E aí eu resolvi pesquisar isso, porque eu sentia essa deficiência em vários colegas, sabe? Eu via, nossa, eles cantam tão bem, mas na hora de atuar, fica aquela coisa chata. Hoje em dia não dá para ser mais chato, né? Eu brinco que depois de Matrix, todo mundo quebrou um paradigma aí, né? Não dá para ser mais chato. E aí eu escrevi um artigo, meu orientador, Marcos Mota, que escreve para ópera também, escreve musicais, escreve para teatro, é um grande mestre. Ele falou, Janete, você tem que escrever artigos, você tem que publicar, doutorado você tem que publicar. Aí eu falei, vou escrever sobre a ópera em Brasília. E ficou um artigo tão legal que ele falou assim, Janete, por que você não escreve a história da ópera de Brasília? Ninguém conhece essa história está se perdendo. E é verdade, as pessoas estão se indo, a Asta Rose foi, a Sofia Weiner se foi, Santoro se foi, várias pessoas se foram e a história estava se perdendo. Faustini, meu professor, que cantou muito, e aí eu comecei a pesquisar essa história. Só que a história era tão grande, Moa, a coisa era tão grande, eu não tinha ideia da amplitude da coisa. E isso que é lindo na pesquisa, né? Eu tinha uma... E ela vai... Você vai cavucando. Se construindo, né? Ela vai abrindo os seus próprios caminhos, né? Exato. E você vai... Abre aqui, daqui a pouco alguém te traz uma coisa e fala, Janete, eu tenho fotos, eu tenho programas, eu tenho jornais. E eu comecei a entrevistar as pessoas. E aí eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. Por exemplo, poucas pessoas sabem que antes da ópera, em Brasília, já existia em Brasília os musicais. Lá na UNB, no Departamento de Letras, tinha um grupo de teatro criado pelo professor Arthur Meskel, que era um irlandês que era professor de inglês na UNB. Ele criou um grupo de teatro para ensinar inglês aos alunos.
Depois do sucesso das primeiras peças, eles começaram a fazer musicais do Gilbert and Sullivan, o Gilbert e Sullivan, Sim. que é uma dupla de escritores, compositores da era vitoriana inglesa, que tem dezenas de musicais, né? De operetas, na verdade. Musicais não, operetas. Desculpa, errei o termo. Eles têm várias operetas. E o Arthur começou a fazer essas operetas com os alunos do departamento de inglês, de letras. E aí agregou quem? Os músicos do departamento de música, o pessoal das artes visuais, na época não chamava artes visuais, começaram a fazer os cenários, e foi chegando gente, coral da UNB. Rapaz, em 74, também sou péssima para datas, começou esse movimento, que aí quando começa a gestão da Eurides Brito, como secretária de Educação e Cultura, onde ela traz Emílio de César, maestro, traz a Norma Silvestre de Belo Horizonte, produtora, e bota a Asta Rose junto, é o Power Trio que eu falo, Power Trio. E aí você... Janete, e aí começa saiu a pesquisa. ópera, começa a ópera. Infelizmente a gente tem que ir se encaminhando para o final por causa do nosso tempo. Já? E você, a Janete daria um depoimento de horas. E aí eu queria, para encerrar, Janete, que você, voltando um pouco para o popular, que você falasse, assim, rapidamente, né? Dos seus projetos atuais. Você está voltando para o popular, né? Não, já voltei. E ficamos sem contar o municipal, mas deixa para o municipal de São Paulo. O municipal de São Paulo. E aí, para a gente fechar, então, qual é a tua estrada hoje? Não, hoje eu tenho, eu fundei o Fórum de Ópera de Brasília, tenho a Confraria da Ópera, que é um grupo de ópera independente, e fundei uma casa chamada Casa da Cultura Brasília, que fica na 703 Norte, que agora transformei em Instituto Cultural. Agora eu sou a Instituto Cultural Janete Dornelas. É uma pessoa jurídica. Agora eu sou pessoa jurídica. Porque eu tenho planos grandes, sabe? Meu plano mesmo, Moa, meu sonho, eu deixo aqui de público esse pedido para quem quiser me ajudar, é fazer em Brasília um teatro de ópera, operetas e musicais. As pessoas falam, mas Brasília tem vários teatros. Gente, o teatro para ópera, operetas e musicais tem características específicas. Tem que ter fosso para colocar uma orquestra ou uma banda quando é um musical. Tem que ter uma acústica apropriada para projeção da voz. O ideal são aqueles teatros em forma de ferradura, como tem muitos na Europa. Você tem uma plateia de, sei lá, como 400... são os municipais, né? O municipal de São Paulo é assim. Mas não precisa ser tão assim. grande. Sim, claro. Não precisa ter 1.500 lugares. O do Rio tem quase 2.000 lugares. São Paulo acho que passa de 2.000 lugares. Belo Horizonte é 1.600 lugares. Não precisa, eu quero um teatrinho de 800 lugares para fazer nossas óperas, porque hoje a gente está fazendo muita ópera graças ao Fundo de Apoio à Cultura. O Fundo de Apoio à Cultura tem nos apoiado desde 2012. Nós estamos fazendo mais ópera aqui em Brasília do que o Brasil inteiro. Tem muita, porque a gente não vê, né? A divulgação é difícil divulgar, porque os órgãos de imprensa não têm tanto interesse, né? Mas a gente tem tido bastante apoio de vários órgãos de imprensa, vários jornalistas, mas realmente é difícil penetrar em todas as camadas da população. Mas é isso que eu quero. Quem quiser me ajudar, eu tenho um instituto, se quiser doar o dinheiro, um terreno, doe um terreno para mim, não precisa ser muito grande, não precisa ser no centro, pode ser numa cidade aqui em volta. Eu quero fazer um teatro de ópera, onde eu possa ensinar a fazer chapéu, sapato, peruca, figurino, cenário, e botar essa produção para... E soltar a voz. E soltar a voz de todo mundo. Tá Brasília certo. tem cantores maravilhosos, tem artistas maravilhosos. Bom, infelizmente... Só não canto samba, viu? Só não canto samba, mas não canto samba. vou te levar para Marquês de Sapucaí. Só se for para sambar. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, porque a Janete daria, como eu disse, um dia inteiro de conversa, porque essa moça, além de ter muita história, conversa demais. Eu converso, deixa de você falar. É mais uma... Não, mas eu aqui não falo. É mais uma das grandes personagens da cultura de Brasília. Até.